Olá, muita paz para você, sua família. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao canal Espiritismo Fé Raciocinada. Meu nome é Renato Rodrigues, sou estudante espírita e trabalhador de casas espírita há muitos anos e sempre aqui compartilhando meus aprendizados de estudos e de experiência. Tá bom? Te peço que se inscreva no canal para que a gente continue esse trabalho, tá bom? E dê um like se gostou. Hoje eu quero conversar com vocês sobre duas palavras: culpado e castigo. Porque a gente tem sempre essa ideia de que recebe castigo de Deus porque errei, porque sou culpado. Tá bom? Vamos ao assunto. Estou aqui com meu livro dos Espíritos. Esse é um dos mais velhinhos. Eu tenho mais de um. E vou conversar com vocês sobre esse tema, culpado, castigo, baseado num texto de Paulo. Aquele mesmo que antes foi Saulo, que se converteu e foi o maior divulgador do cristianismo no mundo. Ele participa e participou da revelação da doutrina espírita. E tem alguns textos dele em toda a obra espírita. E aqui está no Livro dos Espíritos, num comentário grande que ele faz sobre penas, gozos e penas. Certo? Essas duas palavras aparecem muito nas religiões e também na literatura espírita, porque era a linguagem da época. E precisa se falar de acordo público. Mas, primeira coisa que a gente já vai deixar claro, a doutrina espírita não traz essa ideia de culpado e castigo. Nós acreditamos numa jornada evolutiva, em que a consciência do espírito vai se enriquecendo com suas experiências, com suas transformações. E sempre passando por novas experiências reencarnatórias para entender que aquilo que fez contra as leis do amor não deve ser feito mais. A ideia é essa, se transformando cada vez mais como o estudante, que vai aprendendo e se melhorando e sabendo mais e errando menos. Como a criança pequena que cresce também. E quando pequenininha, pegaria no fogo, pegaria numa brasa, colocaria a mão no ventilador, na hélice, e depois com a experiência não bota mais. Pode ser com a experiência própria, pode ser com a experiência do outro. Então vamos aqui. Eu vou ler o trecho e a gente vai comentando. Dentro desse texto, ele fala, Paulo, que é, com efeito, o culpado. O que é o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, já deixou claro aí, qualquer desvio que temos em relação a essa proposta do bem, do belo no sentido moral, da convivência fraterna, do respeito, do cuidado, da libertação, o belo nesse sentido. Toda vez que a gente se desvia disso, a gente mostra que está desviado do propósito maior. E criamos em nós uma necessidade de reaprendizado. É igual quando a gente vai fazer qualquer tarefa, né? Eu não sei cozinhar, suponhamos que eu vá fazer um arroz ou um feijão, eu faço mais ou menos. E de repente fica muito salgado. Errei. Dentro dessa proposta aqui eu sou culpado. O feijão ficou salgado porque Renato errou. E aí, por receber crítica, eu passo por um constrangimento. E na próxima, não farei mais, porque recebi o castigo da crítica. Suponhamos que eu esteja sendo cozinheiro de um restaurante. Então, na próxima, eu vou reparar meu erro, porque passei por momentos difíceis devido ao meu erro.
Então, essa é a ideia de culpado. Só que eu fiz um exemplo simples, mas tratando de uma coisa grandiosa, que é a humanidade, que é a vida de relação em sociedade. Toda vez que eu desvio da proposta do Cristo, como ele botou aqui, levo sofrimento aos outros e até a mim mesmo, eu crio em mim uma necessidade de novo aprendizado, de novo crescimento. Essa também é a ideia de karma, que é uma palavra que não é da doutrina espírita, mas foi adotada. Essa é a ideia de karma, é a necessidade de aprendizado, não uma condição de castigo, de dor imposta por alguém. Não. Continuando, ele falou aqui agora do que é o culpado. Ele agora entra para falar o que é o castigo. O que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento que ele falou antes. É uma consequência natural de eu ter agido de forma contrária ao propósito maior da vida, que é o amor. Então, é uma consequência natural. Ele fala que é um movimento natural. É uma consequência natural derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessária para desgostar de sua disformidade pela experimentação do sofrimento. Eu gostei disso aqui, que ele fala que é dores necessárias para desgostar de cometer erro. Desgostar, perder o gosto por aquilo que eu gostava. Aí a gente tem milhões de exemplos, né, relacionado ao uso da vida sexual, relacionado ao uso do dinheiro, das drogas, do orgulho, do egoísmo, da falta de respeito. Então, aquilo que me dava sensação de bem-estar, eu passo a desgostar disso, eu não gosto mais. Eu não gosto mais de humilhar um mendigo, porque em alguma encarnação eu passei agora, recente, pela experiência de dor, consequência daquilo que eu tinha feito. Então, e aí o espírito vai crescendo. Continuando aqui, o castigo é o aguilhão que exercita a alma pela amargura a se curvar sobre si mesma e a retornar para o caminho da salvação. Então, lembrando bem dos condicionamentos, a criança que bota a mão no ventilador e machuca e chora e até às vezes corta, ali criou nela um condicionamento. Aquela criança, né, aquele espírito, passou pela experiência e aprendeu. Toda vez que eu fizer isso, eu vou sofrer. E automaticamente passa até se distanciar dos ventiladores, né? Certamente esse espírito na vida passada viveu onde ainda não tinha ventilador, porque poderia trazer guardada já a experiência, né? O objetivo do castigo não é outro senão reabilitação, libertação. Querer que o castigo seja eterno, por uma falta que não é eterna, é lhe negar toda a razão de ser. Então, aqui no fim ele fecha contra a ideia de inferno, de castigo eterno, de punição eterna, por erros que são consequências naturais da ignorância do espírito, que somos criados para, numa jornada evolutiva de várias encarnações, passando pelos reinos, mineral, vegetal, animal, humano, aprender, ganhar experiência com tudo que fez, do que deu certo, do que não deu certo, e paulatinamente ir crescendo. Então, fica aí a mensagem de que essa ideia de culpado castigo, na verdade, é desvio das leis de amor, desvio das leis trazida pelo Cristo. É só entender Jesus e o seu exemplo. Esse desvio como erro, né, na ideia de erro e de culpado. E o que aí traz a ideia de castigo, na verdade, é a repetição da lição. Passar por uma experiência em que vai me deixar marcado que aquela atitude é errada. Passar por uma experiência em uma nova encarnação
em que vai marcar em mim e eu vou desgostar daquela atitude que antes poderia até ser prazerosa, que poderia até dar a ideia de falsa felicidade. E aí o espírito vai crescendo. Ou você pensa que Irmã Dulce, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King foram essas almas que trouxeram luzes para a gente? Acham que foi de uma encarnação só? Foi de muito aprendizado. Espero ter contribuído com você para que cresçamos juntos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal para a gente continuar batendo esses papos. Se você não concordar com qualquer coisa que eu falei, escreva aí que eu vou ler. Tá bom? E se precisar me corrigir, eu me corrijo. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo.